Onde é esse lugar? É uma postura esse lugar. É um lugar que se atinge. Há um lugar onde chegar, um estado, uma postura, onde tudo se completa. Há sim um lugar, uma alegria, onde não há mais letra. Tudo são mãos que se dão e não birra. Há um ponto de fusão, onde tudo se abraça e não há mais frio na alma, apenas o calor do sagrado e do amor a aderir o que separa. Olá, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao episódio de encerramento dessa série sobre fluxo do podcast Corpo Consciente, produção do Sesc 24 de maio. Meu nome é Daniel Cunha e para essa gravação contamos com a participação mais do que especial da filósofa, poetisa, psicóloga e psicanalista Viviane Mosé. Palestrante requisitada, Viviane também é colaboradora fixa do programa global Encontro com Fátima Bernardes, escreveu e apresentou por mais de um ano o quadro Ser ou Não Ser, do programa Fantástico, e possui mais de 15 livros publicados, entre eles Nietzsche e a Grande Política da Linguagem, O Homem que Sabe e Política Nós Também Sabemos Fazer. Para fechar com maestria essa temporada, Viviane nos convidou a olhar para o fluxo da vida, o fluxo do corpo em movimento que desafia as estruturas e as convenções do nosso tempo e se coloca em prontidão para dançar, para assaltar o instante. Aproveite! Viviane, muito obrigado por aceitar o convite do Sesc para conversar com a gente. Uma honra ter uma grande pensadora, um grande ser como você com a gente. Obrigado. A honra é minha, eu adoro trabalhar com o Sesc do Brasil todo, trabalho há muitos anos com o Sesc, é uma alegria. E é um prazer estar aqui com você falando sobre esse tema, que é tão bacana. Maravilha. Viviane, a gente procurou para esse podcast conversar com pessoas que a gente acredita que incorporam essa ideia de fluxo na vida. Você é uma filósofa, uma poetisa, a gente está acostumado a ver você exercendo a arte da palavra, mas nas suas palavras o corpo também tem um lugar muito especial. Na sua história de vida também, né? Já vi algumas falas suas contando da sua experiência com dança, com Congo. E aí eu queria ouvir de você, na sua visão, o que é o fluxo para você e qual que é a importância do corpo na sua vida, no seu pensamento? Sim, eu vou dividir em duas, porque são duas perguntas bem legais e eu quero falar delas. Então, a primeira, o que é o fluxo? Vamos começar a entender o que é fluxo, né? Fluxo é a vida em si, porque a vida ela é produto de intensidades que se chocam, produzindo a forma. O que a gente chama de corpo, forma, eu estou dizendo desde do corpo inorgânico das pedras, dos planetas, e depois o mundo orgânico, quando tem a água, que até onde a gente sabe só tem na Terra, o que gera, o que move, o que é o princípio de tudo, são forças, campos de força, jogos de força. Tanto Nietzsche fala isso como a física, desde a física da época do Nietzsche, no final do século XIX para cá. Então, fluxo, na verdade, é o princípio de todas as coisas que move tudo. Aí o que a gente tem aqui agora, eu aqui falando com você, eu tenho um corpo. Meu corpo é a materialidade de um fluxo. Tanto que quando eu morro, o fluxo não está mais em mim e meu corpo se deteriora e vira nada, praticamente nada. Então, olha que interessante, a matéria, o corpo, como a gente chama corpo, ele é a presença da vida materializada, mas nós somos vibração. Então, o que é o fluxo? A gente hoje ter fluxo é a gente sair do excesso de deveres e ordens que a gente tem na vida, que nos aprisionam, que são necessários. Ninguém vai negar a ordem, a lei, você tem que levantar naquele horário, fazer seu trabalho, usar uma roupa, ter um enquadramento. Hoje os enquadramentos estão todos em questão, inclusive de gênero. Mas é necessário desenquadrar, para enquadrar de novo, mas não pode ficar sem quadro, sem caixa, entende? Porque a gente precisa ter nome, a gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo, 7 bilhões e meio. Todo mundo tem que ter uma caixinha, não tem jeito, mas não tem fluxo na caixinha. Não tem, quer dizer, tem porque a gente está vivo, mas ali, o que tem ali
na verdade, é um corpo parado, tentando se enquadrar num modelo. Não pode ter celulite, não pode ter ruga, não pode... Então, a gente está o tempo inteiro brigando contra a vida que está no nosso corpo. E essa vida é o fluxo. Então, o que é o fluxo é a própria vida, porque a minha matéria-corpo é provisória. Eu morro e vira nada, mas tem algo em mim que vibra. E isso é o fluxo. Então, a gente tem que ter respeito pelo fluxo e pelo corpo, porque o corpo é o que vive isso. Você vive o fluxo nas emoções, nas ações, nas paixões, né? Mas na depressão, não. Na depressão, você não está vivendo o fluxo, né? Então, a grande alegria da vida é viver. E viver é estar pleno de vida, cheio de vida, com o corpo capaz de transbordar vida. Isso é estar no fluxo, entende? Então, isso é a razão da saúde, do amor, de tudo. Tudo depende de que o seu corpo seja um processo de passagem. Fluxo é ser passagem. E não conter a passagem para dizer isso é meu, isso é do meu território, é o meu nome próprio, sabe? Quanto mais a gente agarra isso na gente, é meu, minha casa, minha obra, né? Minha arte, né? Isso prende. Então, fluxo é exatamente o oposto. Isso é a base filosófica da ideia de fluxo. Tá bom para você? Eu te expliquei, tentei, fui perto. Perfeito, maravilhoso. Aí eu te perguntei também da importância na sua vida disso. Nossa. Eu fico na dúvida assim de essa ideia incorporada, ela veio muito naturalmente ou você se percebeu em algum momento da sua vida também um pouco fora desse fluxo? Queria ouvir um pouco isso. Nossa, puxa vida, muitas vezes fora do fluxo, né? Eu tô como todo mundo, eu tô dentro e fora, mas eu tenho consciência de que estar bem é estar no fluxo. A maioria das pessoas não tem, infelizmente. Então, para mim é mais fácil lidar com os abismos, com as dificuldades, porque eu sei onde eu tenho força. Eu não procuro a força nas curtidas na rede social. Não é aumentando meus seguidores que eu ganho força, de jeito nenhum. Quando eles aumentam, aumenta a minha angústia, porque eu tenho que servi-los de alguma maneira. Entende? Então, a gente procura vida onde não tem fluxo, onde tem mais responsabilidades. Por exemplo, eu tenho uma casa e tenho um sítio, e tem mais um apartamento. Isso para mim já é muito, porque assim, eu tenho que cuidar disso. Então, eu gasto um grande tempo cuidando da casa, do sítio, do apartamento, e não quero comprar mais nada de jeito nenhum. O que é fluxo? É ter liberdade, mas a liberdade não existe, né? Liberdade, nem adolescente, mas sabe, até esse adolescente já entende. O adolescente é aquele que quebra as regras e precisa de espaço, e é necessário, tem que dar, para ele crescer. Mas a liberdade em si, fazer o que quer, não existe exatamente. Nós temos a possibilidade de inventar a nós mesmos todo dia, de sonhar, de criar possibilidades. A gente veio ao mundo para criar, inclusive a si mesmo. Não é inventar novos modos de vida, não. A gente se casa, a gente vive um relacionamento, a gente vai construindo um trabalho, como se a gente quisesse chegar à perfeição de uma coisa e para naquela coisa, né? Os casamentos que duram são os casamentos que morrem muitas vezes em vida, sabe? Aí eles se transformam, nascem de novo, aí você se apaixona por aquela pessoa, porque ela é outra, nossa, ela nunca fez aquilo, aí você, sabe? Então a vida é feita dessas transversalidades, mas a ordem social, infelizmente, ninguém criou isso, não tem nem culpa, não dá para pôr culpa em ninguém, sabe? Eu não posso dizer, o culpado do dia, não estou nem botando culpa, mas o fato é que nós somos vítima de conceitos que são tidos como verdade, por exemplo, de que envelhecer é ruim. Isso está errado, me desculpe, isso está completamente equivocado. Para mim não é, para minha avó não foi, especialmente a mãe da minha mãe. Entende? Eu conheço muitas pessoas para quem a idade e a velhice é a melhor época da vida, está sendo a minha. O Caetano Veloso declarou essa semana, nunca fui tão feliz, sabe? Ele comentando sobre a idade. Eu tenho que dizer isso, porque você vai ganhando quem amadurece, quem está vivendo no fluxo e não sonhando com a bolha da felicidade, a bolha sabe, do bem-sucedido, quem está no mundo, porque nasceu e vai morrer, está aberto ao instante, ao agora, ao que pode, a coragem de estar vivo, dando conta dos desafios na hora. Entende? Não, tudo é depois, é antes, é planejado, agora é sempre uma correria de um lugar para o outro. Isso é medo da vida, sabe? Então, o que é fluxo? Fluxo é a vida. Bom, fui longe, mas eu quero te dizer, tenho a sorte de ter uma família muito
diversificada e muito interessante. Mas tanto meu pai quanto minha mãe, eu digo isso porque eu digo assim, a gente não pode dizer as coisas jovem, mas eu já estou com 57 anos, já passei uma vida, já posso dizer certas coisas. Mas a minha mãe e meu pai são pessoas muito simples, nasceram no subúrbio, mas são pessoas muito inteligentes, intelectualmente muito elaboradas, muito sofisticadas, sabe? Apesar de terem estudado pouco a princípio, são muito autodidatas. Mas o meu pai colocava para tocar Beethoven de manhã no domingo para acordar a gente, que ele comprava na banca de jornal. Essa era a minha família. E eles tinham essa sensibilidade de trazer para casa amigos incríveis, por exemplo, jornalistas. Eu cresci no meio de jornalistas, você que é jornalista. Era muito interessante. Então, os debates aconteciam dentro da minha casa e eu acordava de madrugada e via aqueles assuntos, sabe? De todo tipo, mas muito debate tinha na minha casa. Então, e minha mãe, uma mulher muito curiosa, minha mãe sempre lê o jornal, escreve bem. Então, isso me ajudou muito. Só que o que eles fizeram com essa inteligência? Nos colocaram para fazer esportes e arte. Toda a minha família viveu em esporte e arte. Isso é uma coisa de inteligência. Eles entenderam que eles não tinham dinheiro para nos dar herança. E nos deram uma formação baseada na capacidade de viver bem. Meu pai dizia isso todos os dias: escolha um trabalho que você viva bem. Quem vive bem ganha dinheiro e se sustenta. Você vai dar jeito se você fizer o que gosta. E a minha casa estimulava isso. Então, a gente tinha teatro, um circo no quintal, que a gente organizava com a rua toda. A gente que fazia as festas de quadrilha. Eu era baliza da escola do desfile de 7 de setembro. Eu fazia ginástica olímpica, minha irmã fazia ginástica rítmica, outra irmã fazia basquete, meu irmão fazia futebol de salão, entende? Minha outra irmã mais nova, basquete também. Então, assim, muito interessante. A família gostava do corpo, mas a gente gostava do corpo, cara, porque a gente gostava da vida. Então, todo fim de semana tinha festa, a casa era cheia de amigos, a gente brigava muito entre a gente, meu pai brigava com minha mãe com meu pai, entre a gente, era uma família italiana, meu pai nasceu numa colônia italiana, mas todo mundo se gostava. Então, corpo é isso, sabe? Você viver o corpo mesmo, o agora, o presente, inclusive com dança e esporte, sem dúvida nenhuma. Eu tive muita sorte. Quando você está falando de corpo e da atividade física, isso me lembra também de um dos seus vídeos em que você fala sobre a ideia de assaltar o instante, que tem a ver com deixar o nosso corpo sempre num estado de alerta, assim, né? Sempre pronto para o melhor que pode. Eu queria que você comentasse um pouco isso, como que isso se relaciona, inclusive, com isso, com essa experiência corporificada, né? Com atividade física também. Olha, eu já adorei a pergunta, porque você pegou uma coisa que eu tinha esquecido, vou até anotar aqui, adorei. Assaltar um instante, porque às vezes eu falo como agora, eu falo no fluxo. Eu sempre falo no fluxo, eu pego uma onda e vou. Então eu deixo o campo de memória atuar, que é o que eu estudei, mas tudo que eu estudei é atravessado pelo agora. Isso é assaltar um instante também, eu vou até falar disso, mas eu falo no fluxo, então eu falo coisas que eu não lembro depois. Então eu quero te agradecer por assaltar um instante. Adorei que você captou isso e me trouxe de volta. Mas isso significa o seguinte: por que assaltar um instante? Não deveríamos, se vivêssemos a vida, mas nós não vivemos a vida, nós vivemos a civilização. A Terra é um grão de areia no universo e a Terra é já enorme para a gente, com diversidades que a gente está vendo agora com a sociedade em rede, né? Tudo que é diversidade que é escondida aparece, como de raça, de gênero, de cor, de pessoas escondidas porque tinham, entre aspas, aí, uma deficiência, sabe? Então você vê pessoas de todos os tipos dançando, é incrível o que a gente está vivendo de diversidade. Então é tudo muito diferente, mas nós vivemos valores fixos, sem instante. Nem a diversidade da Terra a gente considera, quanto mais das galáxias. O que é? Nós estabelecemos uma coisa chamada verdade. Quem inventou isso? Isso é inventado, a palavra, a verdade, o conceito. Um conceito, caramba. Quem inventou a verdade foi Parmênides de Eleia, que ao mesmo tempo que Heráclito começavam a pensar o mundo não por mito, mas por argumento. Os primeiros argumentatários de Mileto. Então, o que os dois olham? Eu quero ver a vida o que ela é. O que a vida é? Os dois concluíram: fluxo, devir, vir a ser, acontecimento. Os dois concluíram.
Só que Heráclito pega esse vir a ser e diz que lindo, que delícia. Tudo se transforma, significa que viver é um fluxo constante, a gente nunca está parado, isso nos fortalece, tá? Isso só valorizou isso e disse, não só tudo se transforma, mas na ordem, porque tem as ordens dos animais, né? Tipo, tudo na natureza é muito estabelecido, fixo quase, né? E ao mesmo tempo muda o tempo inteiro. O fluxo e a mutação estão juntas, que lindo. A mesma ideia fez o Parmênides pensar, a vida é um inferno, nos destruíram. Os deuses, que na verdade eram múltiplos na época, são cruéis com a gente nos botar para viver num mundo em mudança, porque isso nos leva ao sofrimento eterno. Então, a mesma ideia gerou de um lado o bem e outro o mal em relação àquela mesma ideia. A história do pensamento é a busca por Parmênides, porque Parmênides vai concluir, se a vida é horrível, vamos buscar o que está além da vida, que é a verdade. A verdade é o que não muda, é o eterno que gera a mudança. A verdade é o princípio de tudo, e é o bem. Portanto, o princípio de tudo e o bem é o parado. E o parado não está na vida, a vida não é o bem é o depois da morte. Quem criou a visão judaico-cristã de paraíso foi o pensamento grego, diz o Nietzsche. O que eu quero dizer é que a ideia de que o bem é o parado faz com que a gente não tenha instante. Porque durante um instante, nós estamos procurando o eterno. Porque para a gente, o eterno é que é o bem. Um casamento que dure a vida inteira, um amor que nunca acabe. O amor pode durar a vida inteira, eu acho que sim. Depende da sua capacidade de retroalimentá-lo, mas não precisa ser o bem. Porque o bem não é a mudança, você está entendendo? Então, por que eu digo assaltar um instante? Porque eu, Viviane Mosé, que vem dessa família, que gostava da vida e do fluxo, e tudo que eu estudei na vida, eu tenho que assaltar um instante se eu quiser tê-lo, porque ele nos é tirado, arrancado, entende? Então, eu vivo no Alto da Boa Vista porque eu tenho 57 anos e estou com preguiça de arrumar briga. Eu já briguei muito, mas as minhas brigas são pequenas, sabe? Não é nada briga enorme, não. Mas eu digo, eu sou tão fluxo e as pessoas não são. É muito difícil a convivência. Entende? Então eu convivo com quem entende isso. Porque as coisas acontecem, enfim, é por aí. Assaltar um instante é ser capaz de ganhar plenitude. Há algo. Posso falar um poeminha? Por favor. Olha só esse poema. Todo mundo me pergunta, eu publico muito ele. Onde é esse lugar? É uma postura esse lugar. É um lugar que se atinge. Há um lugar onde chegar, um estado, uma postura, onde tudo se completa. Há sim um lugar, uma alegria, onde não há mais letra. Tudo são mãos que se dão e não birra. Há um ponto de fusão, onde tudo se abraça e não há mais frio na alma, apenas o calor do sagrado e do amor a aderir o que separa. Esse é o poema. O que isso quer dizer? Que há um lugar que a gente pode atingir em que todas as coisas ganham sentido. O sentido não está em adquirir coisas. Isso é assaltar um instante. Assaltar um instante é entender que a vida é um fluxo de galáxias, de nascimento e morte, estranhão, vamos combinar. Se você pensa a vida de longe, é uma coisa muito esquisita, por mais que você tenha religião, eu tenho também as minhas crenças, não estou fora disso, não. Mas é muito estranho entender a vida e a morte de verdade, né? Então a gente tem que entender que essa coisa imensa que o Spinoza chama de Deus, que ele diz que Deus é a própria vida, Deus é a ação, portanto Deus é o fluxo para Spinoza, o próprio fluxo que produz todas as coisas. Então eu sou Deus porque eu sou uma porção finita, mortal e pequena e mínima da própria vida. E a vida é Deus, então eu sou Deus, você é Deus, todos somos Deus, no sentido de grandiosidade. Mas a gente tem medo da grandiosidade, a gente prefere o mesquinho, pequeno, sapato. Ganhar o fluxo é entender isso. Assaltá-lo, tomar de... Sabe? Porque nos tiram isso o tempo todo, falando de uma nova casa, de um novo carro, de um novo sapato, de um novo valor. Agora tem que ser vegano. Eu acho muito legal ser vegano. Acho muito legal. Eu estou tentando ser vegano, acho bonito. Não estou criticando isso. Mas não pode agora ter uma regra e tem que ser vegano para ser legal, sabe? Não é assim que a coisa funciona. Lindo esse poema. Esse lugar que
é familiar para você, e você comentou do bairro que você está, em que as pessoas não são assim, elas não estão nesse lugar assim. Eu queria, por que que elas não estão nesse lugar? O que que dificulta que as pessoas entrem no lugar? Quais são os obstáculos para isso? É porque quando você está no seu lugar, ontem eu dei uma aula, um curso, primeira vez que eu faço isso, um curso virtual que eu mesmo criei na minha página. Mas uma moça fez uma pergunta muito interessante sobre autenticidade, que é uma palavra muito ligada aos existencialistas, é muito bonita essa palavra. O que ser autêntico, né? Quando você é uma pessoa que está no fluxo, que vive o fluxo, que valoriza o corpo, a presença, então eu valorizo os detalhes da minha casa, porque isso é presente, tudo me importa, sabe? Os pequenos objetos, nenhum objeto está aqui à toa, e eu tenho muitos objetos, que eu adoro miudezas. Então, isso é estar no tempo. Então, tudo me importa. Se eu estou falando com você, é com você que eu estou falando. Eu não estou falando com você pensando em outra coisa, ou querendo que isso acabe. Eu jamais faço isso. Não é porque eu respeito você, não, é porque eu me respeito. Entende? Se eu estou aqui, eu estou aqui. Se eu aceitei, eu estou aqui. Então, quando você ganha essa autenticidade, você começa a incomodar um pouco ao redor. Porque você, não é por nada, é porque o outro vê que ele não está no fluxo, que há algo com ele. E isso vai criando um certo incômodo. Então, eu acabo dizendo o que eu penso. E isso faz com que as pessoas se incomodem, entende? Profissionalmente. Então, quando eu digo o que eu penso, acaba que as coisas andam melhor, porque nós não estamos aqui conversando, então a gente tem que ter um acordo, né? Não, eu chego aqui como Viviane Mosé, faço pose para você, você faz a sua pose de jornalista para mim, e a gente fica trocando pose. E aí, o que acontece aqui? Não acontece vida, mas aqui nesse momento, quem está ouvindo a gente sabe que aqui tem vida. Eles estão ouvindo vida. Isso aqui não é um papo furado. Então, isso é muito legal, tanto do meu lado quanto do seu. Entende? Isso é o que tem vida, isso é o que faz brilhar, isso traz brilho. Sabe? Então, por que a gente não busca o que ilumina, ao invés do que acumula, por exemplo? Adorei demais essa fala sobre autenticidade. Bateu forte aqui, acho que deve ter batido forte em muita gente que está ouvindo também. Viviane, E é barato, tá? Desculpa, gente, é barato, tá? Bem barato. Inclusive econômico. Você passa. Não, você não paga, não. A autenticidade te dá dinheiro, você economiza muito, você para de ter que gastar com tanta coisa. e é bem provável que as pessoas queiram começar a te dar dinheiro por conta da sua autenticidade também. Fácil, exato, fácil. Muito bom. Falando de corpo, de novo, Viviane, você peguei algumas falas suas também. Acredito que inspirada em Nietzsche, de que a história da civilização tem sido a história da negação do corpo, que a gente não só vive um culto ao corpo, como a gente desvaloriza o corpo ao mesmo tempo, né? E pensando um pouco nesse nosso momento histórico, essa desconexão com o corpo vem com o tempo, há muito tempo ela vem acontecendo, mas agora, em que a gente está acabando, a gente está atravessando, se tudo der certo, a gente está chegando, se encaminhando mais para o final dessa pandemia, a impressão é de que esse movimento, esse movimento de desconexão com o corpo se aprofundou, se é que isso era possível. E aí eu queria que você falasse um pouco desse cenário e quais as possíveis consequências desse aprofundamento de desconexão para a sociedade, para as crianças, por exemplo, né, que tem toda essa energia para mobilizar e, ao mesmo tempo, uma obrigação de retenção por um período de tempo. Olha, eu acho, isso aí é muito o meu modelo, né? Como eu vejo, assim, é totalmente análise de cenário, previsão. Então, é difícil fazer isso, mas eu acho que vai acontecer exatamente o contrário, o que está acontecendo é o contrário, que é, antes da pandemia, nós vivíamos uma desconexão com o corpo imensa. Por quê? As crianças no celular e a mãe e o pai no celular, sem pandemia. Quando a gente estava do lado de fora, nós não tínhamos o lado de fora. Nós não estávamos, a gente estava no parque, na praia, no celular. Quando chegou a pandemia, e essas crianças não tinham pai e mãe. O suicídio é a segunda razão de morte de crianças no mundo. Só perde para acidente. Antes era jovens, ainda é. Então o suicídio está se tornando a segunda razão, terceira razão de morte de pessoas jovens.
mais do que velhos, se matam no mundo. Então, existia já, antes da pandemia, uma desconexão com o corpo tão grande pelo excesso de virtualização, pelo excesso de internet. Um tipo de uso, né? Porque eu amo a rede social, a internet, o problema não é isso, é como a gente usa. Então, como a gente não gosta do corpo, é como você começou falando, como a própria civilização é uma negação do corpo, por que ela é uma negação do corpo? Porque ela investe no pensamento. Desde o penso, logo existe, por exemplo, na Idade Média. As pessoas falam mal da Idade Média, mas na Idade Média tinha corpo. Na Idade Média você delirava. Na Idade Média você tinha medo de demônio. Então você andava vendo as montanhas, porque você tinha medo que ali tivesse um... Então você via os lugares, entende? A Idade Média é atravessada pelos fluxos, né? Inclusive por um controle terrível da igreja sobre os corpos, tudo isso. Mas a modernidade quebra tudo isso e diz, penso, logo existo. Espera aí, eu existo, logo penso. É o contrário. Quando eu digo penso, logo existo, isso é terrível. As pessoas acham lindo isso. Isso é terrível. Eu não existo porque penso, não. É o contrário. Eu penso porque eu existo. O meu pensamento é consequência da minha existência. Eu sinto, percebo, sofro, e o meu pensamento condensa, cataloga, organiza e comunica. O movimento contrário é que o pensamento venha para organizar os meus fluxos. Isso é o pensamento cartesiano, isso é a racionalidade que nos castrou. E é isso que o Nietzsche critica. Aí se pensa, logo existe. Ele diz, ele está louco, porque um pensamento vem quando ele quer, não quando eu quero, eu não escolho um pensamento. A não ser quando eu estou lendo um livro. Quando eu estou aqui, eu sou tomada falando com você, passa uma coisa na minha cabeça que eu não queria. Esse tipo de coisa, eu penso logo existe, é que nos virtualizou excessivamente e negou o corpo. Então, do pensamento cartesiano, a gente está falando aí de 1600 e pouco, para cá, 1700, dali em diante, fomos em busca do bem. E o que é o bem? O pensamento. O bem é o pensamento, é ele que vai organizar o mundo. E fomos negando o corpo, e fomos vivendo racionais e lógicos, cabeça obesa, que eu chamo, corpo raquítico, sentimos pouco. O cristianismo também, essa ideia de que é o paraíso no corpo. Isso negou tudo. Quando veio a internet, fomos no fluxo, no antifluxo, ao contrário, né? E viramos apenas virtuais, ponto. O que a pandemia fez? Colocou as crianças em casa com as mães. Nós temos uma geração que está tendo pai e mãe em casa. A pandemia está nos fazendo um presente. Os pais e as mães estão se vendo como casal, não se via o casal. Ela tem as amigas, sai, tem o trabalho, tem a vida, os dois nem se veem direito. Às vezes o casal nem tem intimidade, isso gerou muita separação, boas separações aconteceram, necessárias. As crianças têm família. A mãe ajuda no dever de casa. Há quantos anos a mãe não consegue ajudar um filho num dever de casa? Agora ela tem que ajudá-lo na tela. Ela trabalha em casa com seus filhos. Isso é maravilhoso. As crianças condensarem sua energia em casa é maravilhoso, porque é preciso condensar energia. A criança não tem que estar o tempo inteiro fazendo atividade o dia inteiro para ocupar a mãe, porque, na verdade, a criança faz coisas do dia inteiro, especialmente em São Paulo, nas cidades grandes, no Rio. Pai e mãe jovens trabalham o tempo inteiro. Sabe o que faz a criança? Emprega ela praticamente o dia inteiro, sabe? Então, ela faz a aula de ginástica, ela teve que parar tudo e teve que respirar o seu corpo, a criança. Esse tipo de coisa que a pandemia está trazendo, ela não vai fazer efeito em você. Quantos anos você tem? Tenho 36. Então, você está no auge da sua juventude, que é 36 anos. Você tem um tipo de coisa que está te dando isso. Mas a sua vida não vai mudar por causa da pandemia. Sim, o que você realmente muda. Mas é mais difícil. Quem tem 1 ano nem sabe o que é pandemia. A pandemia, não sei o que vai acontecer com quem tem 1 ano, não muda nada. Agora, quem durante a pandemia tem 5 anos, 7 anos, quem durante a pandemia tem 10, até 12, até 15 durante a pandemia, vai sair outra pessoa, porque ela está passando por um processo de quebra inacreditável. A gente só vai ver o efeito da pandemia daqui a 10 anos, quando quem tem 10 tiver 20, quando tem 5 vai ter 15, entendeu? Então, as coisas demoram um pouco para processar. E a pandemia está fazendo um bem para a humanidade, apesar de estar sendo terrível no aspecto da crueldade, do genocídio que a gente vive no Brasil e em outros lugares do mundo. Você entende? Quem está morrendo não tem culpa disso. Quem passou esse inferno de respirador
sabe? De ter passado por aquilo mesmo não morrendo. Então, a pandemia é uma surra, é um troço tão terrível que a gente nunca imaginou passar. Eu nunca sonhei no meu pior sonho, né? No meu pior pesadelo. Mas esse sofrimento, todo sofrimento, ele tem um ganho. Você não tenha dúvida, isso não é o que a gente acha ou deixa de achar, isso é a lei das coisas, sabe? É assim que sempre é. Então, o sofrimento, ele tem um caldo ali, mas ele demora na moenda, como diz o João Cabral de Melo Neto, é uma moenda, sabe, que fica girando ali, sabe, para essa coisa processar. Então, vai demorar um pouco, mas a gente vai ter pessoas mais ligadas à terra, ao chão, sabe, à natureza, à vida, ao que importa depois dessa pandemia. E a gente não precisa que todo mundo mude para o mundo mudar. A gente precisa de boas lideranças, ocupando os cargos de liderança na arte, na política, na economia. Se a gente tiver algumas lideranças, sabe, com essa nova visão, as pessoas precisam dessa liderança nesse momento de perdição, de tudo quebrado pela pandemia, pela internet, né? Guerra da informação. Tudo isso nos deixou muito perdidos, precisamos de liderança, sabe? É um bom momento para liderança. Então, quem está nos ouvindo, se você se sente impelido a isso, porque ninguém se sente impelido à liderança sem ser, entende? Ser líder é um trabalho enorme, mas se você se sente tomado, vá, sabe, busque, é um bom momento para ser líder de si mesmo, dos outros, ajudar as pessoas no sentido, não é ajudar, é provocar, sabe? Se você tem caminhos, aponte. É a hora, não tenha vergonha, não tenha medo. O mundo precisa disso. Muito bom, fiquei até surpreso com essa visão mais otimista, com o que vem pela frente a partir daqui. Eu vi também, você tem um trabalho, você conversa bastante com jovens e adolescentes, né? Tem bastante proximidade com esse universo da depressão, por exemplo, entre jovens e adolescentes. Isso não se aprofundou ou não está se aprofundando nesse momento, então a sua visão é de que isso é uma quebra meio que necessária para que surja algo novo melhor? Faz sentido isso? Não, não, mais ou menos, porque assim, isso é muito organizado, é menos, é assim, é que as coisas, elas não caminham por progresso ou retrocesso, sabe? A vida, a gente pensava isso porque a gente tem uma visão de tempo, que é uma visão cristã, de passado, presente e futuro, como linha. Então, o passado está atrás, o presente é aqui, o futuro está na frente. Mas não é, o tempo não é assim. A física já nos mostrou isso, a física do século XX. O tempo são muitos fluxos, então tem algo em mim muito jovem mesmo, muito ousado, por isso eu converso com a galera bem, porque a minha cabeça é muito aberta. Tem algo em mim muito velho. Eu tenho mais de 90 anos num outro lugar, sabe? Uma densidade de análise da filosofia. Então, todos nós, tudo isso é muito... Então, a gente tem que analisar as coisas a partir de muitos modos. A pandemia, ela é uma coisa muito múltipla e que provoca, ao mesmo tempo, coisas muito diferentes. Então, nós temos, sim, um aumento de depressão. Se você olhar em número, você tem um aumento. Você tem um aumento de depressão, você tem um aumento de tudo que é ruim. Porque a pandemia, quando ela chegou, eu chamo a gente de herói nas minhas palestras, sabe? Nós estamos aqui sobrevivendo, entendeu? Somos heróis de ver todo dia mortos e cadáveres, isso me destrói. Nisso da pandemia, eu raspei a minha cabeça, eu fui cortando o cabelo tanto que não consegui mais parar, porque é uma angústia profunda ver aqueles corpos em frigorífico, os frigoríficos estacionados ao lado de um hospital, sabe? Então, assim, hoje está bem melhor, claro, né? Infelizmente, ainda temos muitos riscos, mas... Então, essa dor que a gente passou nessa pandemia, e quem é sensível sofreu muito, isso gera na gente a dor e o sofrimento processado, isso gera na gente necessariamente sensibilidade corporal e fluxo, que é o nosso tema. Você sente tristeza é no corpo. Dói o peito quando você está sofrendo, dói o plexo solar, sabe? A gente sente dor mesmo, sente no corpo. Então, nós vivemos muito corpo com esse sofrimento. Essa pandemia nos deu corpo, porque nós não tínhamos corpo antes, a gente só tinha internet, pensa bem. Nós estávamos delirando com as redes sociais antes da pandemia. Agora ninguém mais vai delirar com a rede social, sabe por quê? Porque nós não aguentamos mais rede social. Porque nós estamos reduzidos a ela. Quando pudermos mesmo abraçar e ir para a rua, nós vamos diminuir muito a paixão pelo celular. Duvida disso? A gente vai querer festa, dançar, a gente vai querer ir para a praia, a gente vai querer beijar na boca, abraçar, isso que a gente vai querer. Então, a paixão pelo celular, antes da pandemia, estava negando o fluxo do corpo.
Agora nós estamos tão de saco cheio de tela que nós precisamos abandonar a tela. Olha que coisa interessante, né? A gente vai querer muita presença, não é isso? Não vai ajudar? Aí eu digo para vocês aqui uma coisa linda de dizer. Então, antes disso, nós não estamos caminhando para uma coisa boa, não, porque as coisas não são boas ou más, mas tem muitas coisas boas nesta coisa ruim que a gente está vivendo. É isso que eu quero dizer, sabe? O que a gente está vivendo é terrível, é produto do nosso erro com a natureza, é terrível, é uma surra que a natureza e a vida estão nos dando, não há dúvida disso, mas esse sofrimento é tão grande que ele gera outras coisas. Não necessariamente seremos melhores, mas temos boas chances de produzir coisas incríveis. A boa que eu ia dizer é que a tecnologia em geral, ela pode rapidamente recuperar os corais, que precisam ser recuperados no mar para a respiração. O mar está sendo destruído por dentro. A gente pode recuperar as florestas, a gente pode até clonar animais, a gente pode trazer animais em extinção de volta. A gente tem uma tecnologia inacreditável, bela, que eu amo de paixão. A gente pode construir tudo que a gente estragou nesse planeta com a tecnologia, tudo. A gente pode criar alimentos que não destruam a terra com esses agrotóxicos, tudo. Já temos. Não é podemos criar, não. Estou dizendo, já existe prontinha uma mudança política nas nossas lideranças, porque as lideranças vão criando esse contágio e uma boa ideia contagia todo mundo, que ninguém é bobo nem nada. Boas ideias numa sociedade que já tem tecnologia para realizá-las. Pessoas é o nosso caldo, o nosso foco é transformar pessoas. As pessoas têm que se transformar outras, que é a capacidade de viver o fluxo, por isso que eu adoro o nosso tema. Sintetizando, pessoas com capacidade de viver o presente, com coragem de entender que a vida é difícil mesmo, a gente tem que cooperar uns com os outros e criar uma sociedade de colaboração. A gente tem outro mundo. Isso é o meu sonho. Não quer dizer que a pandemia nos dará, mas isso é possível hoje. Viviane, você falando sobre lideranças, não é a primeira vez que eu te vejo falando sobre isso nos últimos tempos, e eu fico curioso para saber se você enxerga algumas dessas lideranças agora, quem são, assim, você consegue apontar? Várias, eu queria chamá-las para um livro, mas eu vou chamar, que eu estou sem tempo, algumas já até aceitaram. Ailton Krenak. Ailton Krenak é um cara que não é dele que eu estou falando. Ele é maravilhoso, eu o adoro. Já fiz várias vezes com ele, também gosta de mim e eu adoro ele. Mas eu não estou falando dele, não. Estou falando do que ele representa, de uma sabedoria que inclui a natureza. Ponto. Sabedoria milenária e profunda a qual não temos acesso, porque desrespeitamos e ignoramos como primitiva. Diz o Nietzsche, a civilização não compõe com a natureza, ela decompõe. Decompõe sou eu que digo. Não há uma relação de composição. Nós não queremos a vida e a natureza, queremos controlá-la. Compor é entender que nós somos natureza, vida, água, terra, e somos um fluxo que vem num processo, entre aspas, evolutivo, né, entre progresso e retrocesso. Mas, Jesus, agora me perdi de novo. Lembrei, as lideranças. Isso é falar no fluxo, tá? Não corte. Eu sei que você não vai cortar porque você é inteligente, esperto, mas eu tenho certeza. Mas é isso mesmo que tem que estar. Isso é uma conversa real. Então, Ailton Krenak traz a sabedoria de um povo que viveu para entender a natureza e se conectar com ela. Temos que ter sabedoria. Mas nós temos também o Miguel Nicoleles, que é de alta tecnologia, que faz a interação corpo-máquina, que está super dedicado à pandemia e é um cientista de ponta brasileiro. Alta tecnologia corporal, de fazer andar um tetraplégico, por exemplo. Eu estou falando por que desses dois? Porque, para a liderança, a gente tem que juntar o que ama a terra como indígena, mas a alta tecnologia. Nós não temos que perder a alta tecnologia quando a gente entende a relação com a terra. Pelo contrário, a gente tem que unir o saber indígena com a alta tecnologia. Mas, junto a isso, a gente tem, por exemplo, a Bela Gil. A Bela Gil é uma garota que nos ensina a comer talo e fazer uma coisa inacreditavelmente gostosa. Ela pega coisas que não se aproveita, ela pega coisas da estação, ela trabalha com produtores pequenos e não os grandes. São gestos que a gente, como população, pode ter, que a gente vai obrigar o agronegócio a se quebrar em mil, senão ele não vende.
Ele pode se quebrar em 1.000 e ele ser os 1.000, mas ele vai ter que ser pequeno para cada pequeno e respeitando a regra do pequeno produtor. Isso a gente pode fazer de um modo simples, comprando de pequenos produtores, criando cooperativas, ligando redes que já existem, tudo isso existe, não tem nada de ser criado, nada. Quem quer fazer isso só acessa e faz. Então, para mim, ela representa uma geração nova que nos ensina a comer menos comida e a comer outras comidas para poder entender, fazer a interação com a natureza, porque a gente está comendo o planeta com tanto agrotóxico, entendeu? Com tanto agronegócio. Então, literalmente, a nossa boca está indo na terra e acabando com ela. Isso gera vírus, que gera pandemia. São isso. Mas tem mais uma liderança que eu amo, que é outra coisa que eu acho que tem que entrar nesse jogo para poder guiar a gente, que é o Antônio Nóbrega, o bailarino, né? Porque o Antônio Nóbrega, ele recupera, junto lá com a sua tradição maravilhosa de Ariano Suassuna, as festas populares, porque ele traz o corpo, era o que estava faltando na nossa conversa. Então, tudo isso que eu falei, tem que ter alguém que valoriza o corpo. Então, ele é um bailarino que valoriza a presença, a música e a arte e mostra que é a cultura popular com suas festas corporais que dão equilíbrio às crianças, para elas crescerem sem ter tanta família, mas tendo ordem. Olha só. Mais danças populares e corpo, recuperação das tradições, que as tradições são muito corporais, é muito lindo, as festas de quadrilha, festas de rei, tudo isso. De fato, recuperando isso, as crianças vão destruir menos suas próprias vidas, ganham mais equilíbrio psíquico. Isso é liderança. Se a gente conseguisse juntar isso, e eu junto, que eu ajudaria, a gente faz livro, a gente faz... Mas eu estou dando um exemplo para vocês de campos de força. Isso é um campo de força que eu criei aqui com essas pessoas. A gente tem mais outras pessoas, tem 1.000. Eu só pensei nesse primeiro para criar. Poderia criar 1.000 blocos, que nem esse que eu estou falando, sabe? Em cada lugar, com as pessoas dos seus lugares, dos seus tempos. Isso é só a minha cabeça que pirou. Mas criar esses campos de pessoas e fazer com que elas se conectam. Só isso que a gente precisa para fazer política. A gente já está, assim, caminhando, Viviane, para o final da nossa conversa. E como a gente está falando aqui disso, de fluxo, e a gente está falando dentro da Semana Move, do SESC, a gente está sugerindo para as pessoas uma promoção da atividade física, a gente está buscando isso com as pessoas. Eu queria ouvir um pouco de você essa ponte, assim, como que isso se reflete na atividade física, essa mudança de realidade. Então eu vou falar para o ouvido das pessoas diretamente, tá? Você que está nos ouvindo, olha só. A primeira coisa que a gente tem que aprender é respirar. Mas não tem técnica. Tem técnica, várias, vocês vão aprender, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando que a primeira coisa que a gente precisa para ter atividade física é começar a respirar no sentido de parar, sentar em algum lugar e respirar e sentir que você tem perna, braço, mão, pé, porque a gente não sabe. Eu também não sei, não estou falando que você não sabe. Eu faço isso quando eu quero começar uma atividade. Então, parar e lembrar que tem corpo. Aí, quando você lembra, toca uma mão na outra, sabe? Sente, eu estou aqui. Tá? Se você tem corpo, sente que você tem corpo, você precisa levar esse corpo à mobilidade. Isso tem que ser lento. Não marca uma coisa, vai correndo para a academia, chega lá, pula e volta, porque você vai cansar, daqui a um mês você vai parar. E é o que todo mundo faz. Você tem que ligar o motor do seu corpo para a atividade física aos poucos. E essa roda vai girando aos poucos. E ela vai convencendo você. Porque o movimento e o fluxo traz a própria vida. E eu tenho uma frasezinha que diz: a vida é uma vibração alegre. O movimento da vida é sempre alegre. A tristeza é falta de vida. E a vida tem a ver com isso que a gente está falando até agora, com esse fluxo. Então, a gente, em geral, está fora do fluxo. Porque a gente está preocupado com a cabeça, com a hora, com o trabalho e tal. Natural, todo mundo. E vive num fluxozinho fino, que a gente chama de sobrevida. Nós não vivemos a vida, a gente vive um tipo de sobrevida, sobrevivendo, com um grau mínimo de força. Por isso, às vezes, tem que beber, sabe? Algumas pessoas bebem, outras usam drogas lícitas ou ilícitas. Tem que ter algo porque não dá conta. Para você, então, como eu estava dizendo, aí você começa a andar, especialmente pessoas que estão em depressão. Eu não digo depressão, doença, depressão, né? Digo a depressão do sofrimento contemporâneo, que é tão grande, né, com a pandemia, né? Vai devagar, pisa no chão. Se você tiver na terra, principalmente, ou dentro de casa, mas se tiver terra, melhor. Aí vai, respira, aí levanta o braço, desce o braço, você vai ver que um movimento bobo desse vai chamar um outro.
E amanhã você vai querer espreguiçar, como faz aqui em casa. Tem animais que eu amo de paixão, gato e cachorro. Todos eles deitam para tomar sol. Por que eu não deito para tomar sol? Eu tenho uma casa com quintal. Onde está o solzinho da manhã, eles vão correndo atrás. O melhor, eles sabem onde está. Esses bichos são espertos. E eles se espreguiçam de manhã, entende? Isso é fazer atividade física, gente, porque daí você vai aumentar essa roda, você vai caminhar no parque, você vai entrar num grupo que dança. Estou falando para quem não faz nada. Você vai entrar num fluxo. Agora, muita gente que já fez muita atividade física e hoje não está fazendo por causa da pandemia, serve o que eu estou falando. Começa do zero. Isso que eu estou falando é uma coisa que eu uso para incentivar pessoas, para quem eu tenho feito palestras, que estão em luto. E o nosso luto é civilizatório. Todos estamos em luto. Se você fizer o que eu estou falando, a sua atividade física vai ter sentido. Ela não vai ser uma coisa que você faz obrigado porque estão mandando, ou porque tem que emagrecer, ou porque é bom para a cabeça. Isso não funciona, receita, entendeu? Você tem que fazer porque você está convencido de que isso te faz bem. E aí vai te fazendo sentido. É importante na atividade física ligar lá a música. Mas pega as músicas que você gosta, não é música que faz pular. Eu, às vezes, danço com música lenta e faço atividade física. Passa música que anime tua alma, que faça você ter vontade de ser feliz, sabe? Pode ser lenta. Coloca essa música para te dar valor. A gente precisa ganhar valor para ter atividade física. Ânimo, sabe? Ânimo tem a ver com alma. Ânimos, sabe? Então, ânima é alma. Então, tem que ter ânimo para ter atividade física. Não ache que a atividade física vai te dar ânimo. É você que tem que ter ânimo para fazer atividade física. E pronto. Essa atividade que vai conquistando você vai para um lugar que te importa, fazer uma atividade que te importa. E não só isso. Você vai ser uma pessoa saudável fisicamente e mentalmente. E você vai ganhar fluxo, porque sim, isso é ganhar fluxo. Isso é ganhar autenticidade. Isso é ganhar vida. É assim. Desde que faça sentido, para finalizar, viu, gente? Não sai correndo, se matricula em qualquer lugar, não, porque botar uma roupinha, compre um monte de roupa, matricula por 6 meses, né, que ganha um desconto, e não faz um. Eu já passei por isso, então estou ensinando. Muito bom. Viviane, muitíssimo obrigado pela eu que conversa. O papo foi maravilhoso. Nos sentimos, eu e o público do SESC, com certeza nos sentimos muito agraciados e convidados a essas experiências de fluxo, a essa vida no fluxo. Muito obrigado. Eu agradeço a você pela conversa maravilhosa, foi uma delícia as suas questões, adorei, fiquei bem animada nessa pandemia, essas conversas são cheias de vida, apesar da tela, eu estou vendo você e estou trocando, isso está sendo bem legal, eu adorei. E quero também elogiar o SESC pelo trabalho que realizam, né? Porque é muito legal isso, que a gente possa levar essa conversa, eu sempre participo dessas atividades de corpo do SESC, sabe? O SESC faz muito bem, parabéns pelo 24 de maio, por todos os SESCs do Brasil, por essa atividade, por esse amor que leva para as pessoas, esse carinho.